como instalamos a parte de iluminação da nossa Kombi Maria Eni, o que fizemos para clarear o ambiente interno da nossa Kombi. Venha comigo e confira. Eu sou o Zé de Deus e você está no canal Kombi Maria Eni. Quando nós fizemos então o teto da nossa Kombi, fizemos esse revestimento aqui do teto aqui, com esse couro ecológico, esse sistema de vareta, surgiu então junto aquela dúvida, né, de como vamos fazer para fazer a iluminação, as lâmpadas, para clarear aqui a nossa Kombi, né? Principalmente assim, quando a gente estiver à noite no camp, ou dormindo aí no pátio de um posto de gasolina, pelas estradas, né? E para ficar bem clarinha e ao mesmo tempo também não incomodar à noite, né? E também a questão da bateria, né? De não gastar muita energia. Então é o seguinte, a princípio nós mantemos então aquela lâmpada lá da frente, que é a original da nossa Kombi, né? E a mesma lâmpada, o mesmo modelo de lâmpada, nós instalamos aqui, esta aqui, ó. Está até ligada no momento aqui. Então esta lâmpada aqui é o modelo original da Kombi, que está lá na cabine da Kombi, né? E nós colocamos aqui embutido aqui, ó, pro lado de dentro, nessa sanca, como fosse uma sanca, umas fitas de LED RGB, que é aquele que muda de cor, né? Então à noite dá para ver melhor a cor. Então essa parte de cima aqui, nós temos todas em lâmpadas de LED. Então passamos aqui na sanca, essa fita de LED, e aqui embaixo que tem um controle, onde a gente pode mudar então aqui as cores então do nosso LED. Então com esse controle remoto aqui, ó, você consegue controlar então aqui as cores, né? Colocar mais forte, mais claro, mudar de cor. Então é bem legal aqui esse sistemazinho aqui com controle do RGB. E aproveitei e já coloquei também por dentro aqui uma fita de LED. Uma fita de LED aqui de fora a fora, ó. Esse LED 12 volts. Aí tá os LED aí. Colei com fita dupla face. Aproveitei no terminal dos fios aqui, eu coloquei aqui uma soldazinha de estanho, ó. Ficou aqui, ó, bem bacana aqui a solda, para não ter perigo de soltar. Então agora vamos instalar aqui a cantoneira com uma fita de LED por dentro. Mas antes vamos testar aqui se os LEDs vai acenderem, né? Vamos ver como é que ficou. Opa, ficou legal, ó. À noite vai dar para ver melhor. Ficou perfeito. Olha o acabamento aí, com a fitinha branca, ficou perfeito. Olha lá agora no fundo do baú. Olha aí a tampa do baú. Pode clarear tantas coisas dentro do baú à noite, quando eu precisar. E fechando a tampa aqui, ó, clareia aqui o piso. Ó que legal, ó. Ficou perfeito, perfeito, perfeito. No vídeo de hoje, nós vamos contar a história então do nosso quarto Fusca, que foi o Fusca Abacate, né? Então no vídeo anterior nós contamos a história do nosso Fusca Promessa, que a gente estava trabalhando, viajando, né? Vendendo confecções. Daí a Elisa engravidou então, com a nossa segunda filha, com a Mariana, e ela começou a ter algum probleminha na gravidez, assim, com pressão. A pressão foi subindo, né? E o médico então, assim, um pouco assim, incomodado, e orientou da possibilidade de um pré-eclâmpsia ou coisa assim. Então a Elisa falou assim, olha bem, seria melhor você diminuir um pouco as viagens, ou pudesse passar uns tempos aqui em Goiânia, trabalhando por aqui, né? Isso aí, então tá. Então o que eu vou fazer? Aí eu pensei numa coisa, pensei em outra, né? E nós decidimos então que eu iria trabalhar com táxi. E aí me orientaram que seria ideal comprar um ponto de táxi bom, onde tivesse um bom movimento, que eu ficasse mais parado no ponto, para não ficar rodando na cidade aí durante o dia todo, queimando combustível, e o ponto fixo seria então mais próprio para que eu estava pensando então. Daí então nós adquirimos esse ponto de táxi, que foi aqui na porta do Carrefour, né? Então foi 3 investimentos. Foi o investimento do ponto, do carro, que era um Opala 4 portas, né? E mais da permissão, que era a placa que eu comprei também de terceiros, então. E daí passou então esse momento, então, a Elisa da gravidez, a Mariana nasceu, graças a Deus foi tudo bem, tudo sob controle, né? E eu fiquei com esse ponto aqui 1 ano e pouco, não me adaptei, com todo respeito aí, é um serviço realmente muito guerreiro, né? Aquele que consegue trabalhar de táxi. É um serviço assim que tem que ter o perfil, a pessoa com aquele perfil. O meu perfil não foi para isso então, o meu perfil era de ser vendedor
de preferência vendedor externo, representante, né? De viajar, de trabalhar, de visitar os clientes. E nessa venda, então, do nosso ponto de táxi, um senhor que comprou me deu como pagamento, em parte, um Fusquinha verde, um Fusquinha 1974, que eu apelidei de verde abacate. Um Fusquinha muito bonitinho, um Fusquinha bem novinho mesmo, bem bacaninha mesmo o Fusquinha, né? E o Opala, então, eu troquei ele e vendi, né? E troquei numa Caravan, uma Caravan marrom, que eu fui vender, então, trabalhar com cosmético, com perfumaria, precisava de um carro maior, né? E eu fiquei com o Fusca e a Caravan por muito tempo ainda, os dois. Mas lá na frente que eu vim dispor, então, do Fusquinha abacate, né? E a experiência com o Fusquinha abacate, ela não foi muito agradável. Esse Fusquinha abacate, então, ele foi, assim, um dos motivos que eu perdi esse primeiro falange do dedo. Esse meu dedo aqui que eu perdi um pedaço foi por causa do Fusquinha abacate. Aliás, ele não tem nada com isso, né? A culpa foi minha, mas a gente joga a culpa no Fusquinha que não tem nada a ver, coitado, da situação que aconteceu, né? Eu trabalhando com cosmético, com perfumaria e com os dois carros, né? E veja bem, e o Fusquinha, aqui por perto de Goiânia, mais próximo, aqui dentro de Goiânia, nas cidades aqui próximas, eu ia com o Fusca. E eu trabalhava com uma vidraria de perfume que era pesado, né? E naquela época a fiscalização era bem ferrenha. E a gente ainda não tinha aquela condição de ter uma documentação assim completa, uma inscrição, né? Então eu vendia tipo assim, meio por fora mesmo, um sacoleiro, né? E eu tirei os bancos do Fusquinha e quando punha perfume, quando punha peso no Fusquinha, as rodinhas dele abriam. Ele chamava atenção, ele, ou seja, já dá para ver de imediato, né, que o Fusca estava carregado. Então ele mesmo denunciava, quando eu colocava peso dentro dele, que ele abria as rodas. Então para me passar aí nas barreiras, toda saída de Goiânia naquela época tinha uma barreira fiscal. Então chamava muita atenção. O que eu fiz? Mandei tirar a borracha do facão do Fusca ali e coloquei ele um reforço. E de forma seguinte, quando colocava peso, ele ficava com as rodas traseiras retinha, igualzinha. Só que quando eu tirava então o peso do Fusca, eu descarregava o Fusca, as rodas ficavam para dentro, perdendo um pouco a estabilidade. E um certo dia aqui, uma cliente minha aqui, uma sacoleira, uma revendedora, né, digamos assim, da cidade então de Rialma, ali próximo a Ceres, né, me encomendou, né? Naquela época eu já tinha um telefone fixo em casa, que telefone naquela época também era muito difícil, né? Então ela ligou para mim que queria uma encomenda de uma mercadoria para levar até Rialma. E a mercadoria para ela foi meio pouca, mas eu já liguei para uma outra lá em Ceres e eu fiz uma lotação do Fusquinha e eu enchi ele de perfume, de creme para cabelo, shampoo, né? E fui levar para essa cliente lá em Rialma no meu Fusquinha, então, que chamava menos atenção. Então, chegando à cidade de Ceres, passei lá em Rialma, descarreguei o Fusca, entreguei a mercadoria, né? A cliente lá de Rialma falou assim: seu José, estava precisando de um favor do senhor. Pois não, se for do meu alcance, né? Está querendo uma carona de volta para Goiânia. O senhor vai voltar direto para Goiânia? Eu vou voltar. Mas eu fiquei aquele minuto assim, falando comigo mesmo. Eu não tinha um costume, né? Eu nunca gostei de dar carona, né? Então, assim, mais cliente ainda, né? Mas assim, eu não tenho costume de carregar pessoas comigo, de carona, né? E minha mulher mesmo assim, ela é sistemática, não gosta que eu fique dando carona aí para cliente, né? Não, mas meu filho vai junto também. Então menos mal, né? Eu pensei assim, falo não, mas era cliente, vendia bem, era uma boa revendedora, né? Vamos embora então, né? Na hora de entrar no Fusca, vem ela com a televisão. Uma televisão grandona, você era para ser só a mulher, depois veio o meu filho, e começou a vir uma televisão. O que foi, minha senhora, essa televisão? Essa televisão é para consertar, para levar no conserto lá em Goiânia, né? Mas então tá. Só que o Fusca, eu tinha tirado o banco traseiro dele, falei para ela, só que na parte de trás aqui não tem um assento do banco não, porque eu tirei para carregar mercadoria, né? Eu não tenho cinto de segurança atrás e só tenho na frente, né? Ela, não tem problema não, o fulano aí, um menino aí, vai sentado na assoalho, eu coloco um caixotinho, sei o que lá, você que ajeitou lá, pois pronta, né? Doida para pegar a carona, né? E veio eu então de Rialma com esse Fusca verde abacate, a revendedora, a criança, filho dela e a televisão, né? Então vem embora. E o tempo fechou. E veio um chuvão ali no São Francisco ali, eu saí da BR-153, peguei a rodovia rumo a Goiânia aqui que passa por Nerópolis. E o asfalto muito liso, né? E os caminhões de tanto passar com excesso de peso faz aqueles colinhos no rumo dos pneus do caminhão, né? E a água desceu.
e chuva grossa, e muita água ali, e o Fusca leve, porque só a mulher e uma criança ali, não estava mercadoria, as rodinhas assim, sem estabilidade, né? Numa curva com muita água lá e muita chuva, eu não lembro de ter freado o Fusca, porque eu já tinha um costume de não pisar no freio quando estou com muita chuva ou em estrada de terra. Se você dá um toquezinho no freio, ele roda. O outro Fusca anterior já tinha rodado comigo já ali próximo ali a Porongatu, né? Então veja bem, eu nessa curva não sei o que aconteceu. Eu só sei assim que o Fusca rodou e atravessou a rodovia para o outro lado já da pista, de um colonião, um capim bem grande, né? Ele capotou uma vez e capotou a segunda vez. No que ele capotou a primeira vez, a porta do Fusca abriu. E a porta do Fusca abriu e o garoto saiu para fora. E o Fusca já caiu em pé novamente em cima do garoto, né? E quando eu olhei para mim assim, minha mão toda ensanguentada, porque o para-brisa do Fusca, ele é bem laminado, né? Ele é bem pertinho do volante ali. Eu segurando o volante ali, que aquele negócio tombar, o para-brisa ali, uma lâmina de vidro veio e cortou ali, né? E a mulher, ainda bem que estava com a faixa do cinto, né? E ela segurou firme ali, ela firme, e eu também, né? E depois que eu tirei a camisa, assim, eu fiquei com a faixa roxa assim, do cinto muito tempo, parecendo a faixa do Vasco da Gama, né? E eu não sei explicar, as pessoas me perguntam, né? É que o Fusca caiu em cima dessa criança e eu consegui, com a mão ensanguentada, né? Erguer o Fusca, chovendo, aquele tanto de água, aquela confusão enorme, né? Eu naquela loucura, né? Eu ainda consegui erguer o Fusca, eu coloquei o Fusca nessa perna direita assim esbirrando e puxei a criança com a mão. A mãe também veio, ajudou, né? Que eu tirei essa criança aí debaixo do Fusca, com chuva e sangue para todo lado, né? Aí parou a caminhonetinha Pampa, né? A caminhonete pegou, jogou nós todo mundo, os três na caçambinha, que é todo molhado, sujo, né? E deixou a gente no hospital lá em São Francisco, né? Chegando lá no hospital, um médico de plantão de imediato já me viu, né? Ah, falar nisso, né? Na carroceria ali da Pampinha, aquele tanto de sangue, né? O rapaz que me deu essa carona, essa boa alma, né? Que nem sei quem é, e foi aquela confusão. Ele falou, tira a camisa. Tirei a camisa e ele embrulhou minha mão todinha, né? Com a camisa para parar de sangrar. Era muito sangue que saía, né? E chegou lá no hospital, o médico falou assim, pega a ambulância e pode levar esse senhor para Goiânia. Leva para o Hugo. O Hugo é um hospital que nós temos aqui, né? Hospital de Urgências de Goiânia, né? Ele precisa ir urgente para lá para fazer uma sutura melhor, não tem recurso aqui, né? E assim arrumou uma ambulância para vir, né? E um outro carro lá para mandar a senhora para Goiânia, que ela queixava de dor na cabeça, né? Aquele negócio todo, né? Aí eu aproveitei lá no hospital, liguei para minha mulher, né, para Elisa, né? Já tinha telefone fixo em casa, graças a Deus, né? E ela ligou para a irmã dela, para o cunhado e para mais parentes, né? Que eles correram para socorrer o Fusca, né? Que eu já estava encaminhado para o Hugo já. Eu sei que a minha cunhada lá no Hugo já estava me esperando, né? A irmã da Elisa, a Rejane, já estava lá no hospital me esperando. Quando eu cheguei lá, ela já estava na porta do hospital. O marido dela, mas os outros cunhados meus, foram buscar o Fusca. E o Fusca lá no meio do mato capotado e eu aqui no hospital em Goiânia, então, para fazer a sutura aqui. Bom, no meio desses socorristas aí, um foi socorrer o Fusca, outro foi me socorrer no hospital, eu lembrei também de ligar para um amigo meu, Jesus, né, para me ajudar a socorrer agora aí a mulher, né, que foi para o hospital, que estava queixando de dor de cabeça e tal, né, e tivemos então, o Jesus foi receber essa senhora, descobriu o hospital que ela estava, né, e foi lá fazer esse atendimento para mim também, né, Jesus. E aí, veja bem, ela exigiu um exame, fez todos os exames, graças a Deus, não tinha nada quebrado, foi uma situação financeira que ele gastou lá, que ele pagou lá, depois a gente se acertou, né? Mas assim, o gasto maior do quebrado não foi com a mulher, foi com a televisão. Ela exigiu que comprasse outra televisão. A danada da mulher, que eu estava dando essa bendita carona, né, de graça, que eu não pensei em não trazer, trouxe o menino, trouxe a televisão, que a televisão quebrou, que virou muitas televisãozinhas, né? Ficou lá no meio do mato quebrada, né? Aí o Jesus foi lá no pregão, né? Para comprar a televisão, mais ou menos semelhante, parecida, né? Que comprou uma televisão para dar para a mulher, né? Então veja bem, eu não queria dar carona para a mulher para não perder a cliente, acabou que eu perdi a cliente, gastei com a televisão, gastei com o hospital. Sim, o hospital, graças a Deus, foi público, né? O médico fez o serviço aqui muito bem feito.
Ele falou para mim, você tá com outro pedaço do dedo aí? Eu disse, doutor, eu custei, foi achar eu lá no meio do mato, menino debaixo de fusca, mulher, chuva e tudo, um capim tamanho do mundo. Eu não sei onde foi parar esse dedo, não. Não, se você tivesse trazido ele, eu ia emendar para você, porque eu sou cirurgião, profissional mesmo, só de sutura mais delicada, né? Que eu sou, assim, cirurgião cardíaco, de cardiovascular, lá num hospital famoso aqui em Goiânia. E quando eu formei, eu prometi de doar um dia do meu serviço no mês para questões públicas. Então hoje é meu plantão aqui, você deu sorte. E ele fez um serviço muito bem feito e ficou perfeito. Mas eu gastei com remédio, né, com medicamento, né, aquela situação toda, né. Mas graças a Deus terminou tudo em paz, né. E passado aí esse período, né, meu amigo Zé Guilherme, mais um Manuel, que Deus o tenha, finado Zé Guilherme, né, ele já partiu, já fez a travessia, né. Ele foi comigo, pegamos o Fusquinha, não sei onde é que é a Elisa, mas o meu cunhado colocou o Fusca, levamos para a oficina dele. O teto dele, assim, ficou reto, achatou, né? Mas nós fomos ali no Ferro Velho, na saída para Guapó, ali para Rio Verde, na Canaã, tem uma região ali que vende muitas peças usadas, né? E nós compramos ali um teto de um outro Fusca, né? E ele, mais o Manuel, fez um serviço assim, perfeito, sabe? Então, assim, soldou, emendou ali direitinho o outro teto e fez um lixamento total, funilaria, pintou o Fusca tudo de novo, mas pintou da mesma cor, mesmo verdinho, né? Eu ainda fiquei com esse Fusca há muito tempo. Eu mudei para Gurupi, né, numa caravan com esse Fusca, eu fui vender esse Fusca lá no Gurupi, né? Então esse Fusquinha me acompanhou muito tempo aí no Verde Abacate e ficou essa história aí, esse exemplo para mim, que dali para frente eu pensei não só 2 vezes, mas 10 vezes ou mais para não dar uma carona então, que era o perigo que eu tinha de correr novamente o que aconteceu com esse Fusca aí. E assim, então essa questão do acidente, fora esse primeiro dedo, primeira falange do dedo que eu perdi, essa situação financeira toda aí, e também assim, graças a Deus, que com a criança também não teve maiores consequências, né? Porque veja bem, o menino sem cinto, né? A porta do Fusca abriu. Eu penso assim, que o colonião, o capim estava tão alto e o Fusca ter caído novamente de pé em cima dele, e ele por ser criança, pequeno, mas o capim ali, né, amortizou um pouco ali e ele não sofreu maiores consequências, né? Porque se cai de bruços em cima dele, poderia ter matado a criança ou ter quebrado assim alguma parte do corpo, né? Graças a Deus o menino não teve nada. Sim, o agravante maior mesmo foi só os 3, né? Que foi eu com um pedaço do dedo, o Fusca que achatou o teto todinho, né? E a televisão que espatifou, acabou tudo, né? Mas fora isso, terminamos todos em paz. Bom, com mais essa história então do nosso quarto Fusca, que foi o Fusquinha Abacate, que aconteceu essa situação toda do acidente e tal, e coisa e tal, né? Nós vamos ficando por aqui e vamos agradecendo novamente a cada um que está se inscrevendo no nosso canal, que está dando seu like, né? Está fazendo seu comentário. Nosso muito obrigado, né? Terminou as histórias dos Fusca, né? Os companheiros que me conhecem mais próximo aí, que têm assim mandado notícias, que encontram comigo, né? Estão perguntando quando é que eu vou contar a história dos Opalas, né? Eles também sabem que eu já tive vários Opalas na vida aí. Estava fazendo as contas, mais ou menos, foi 4 ou 5 Opalas que passou pela minha vida, né? Na verdade, foi 2 Opalas, uma Caravan, que é a mesma coisa de Opala, e esses 3 que eu tive, né? E depois também eu tive uma oportunidade, graças a Deus, uma época que eu sou muito agradecido, que eu trabalhei numa funerária em Goiânia e eu lidei muito com 2 Caravan também. E o dono da funerária sempre dava um jeito de eu ficar com as Caravan, porque eu já tinha uma certa experiência, um conhecimento com a mecânica do Opala, né? Mas isso aí vamos ficar mais para frente, a gente vai contar mais para frente. Então, muito obrigado a todos, vamos sempre em frente, vamos que vamos, e tudo de bom, e Oxalá sempre em frente!